Olá a todos, meu nome é Jonatas Barbosa e nesse vídeo nós vamos dar sequência. Você já viu aí os vídeos anteriores, né? Provavelmente deve ter visto a história de José, né? Que teve aí grande sucesso em sua vida, a história de José do Egito e a história de Davi, o rei Davi. Então José se tornou governador do Egito, Davi se tornou um rei de Israel e agora eu quero falar de Daniel. Daniel, ele foi trazido ali para a Babilônia, né, cativo, ele foi um prisioneiro de guerra. E aí, bem novo, ele foi colocado então na casa, ou ali diante da corte, né, da corte de Nabucodonosor. E aí foi ordenado que ele deveria se alimentar das iguarias, dos manjares do rei. E aí, primeiro desafio, porque ele disse: eu não vou me contaminar com a comida que vem do rei. Ele não concordou e ele bateu o pé, foi firme. E aí o interessante é que ele foi firme, ele foi temente a Deus e assim ele seguiu e não foi punido, né? E ele adotou ali a sua própria dieta, né, com legumes e tal, e não se contaminou com a comida da mesa do rei. Mas aí ele continuou, porque aí diante de Nabucodonosor, quando ele chamou os sábios do reino para interpretarem um sonho que ele teve, Daniel esteve diante dele. E aí Daniel interpretou esse sonho e Nabucodonosor então colocou ele como um dos principais ali dentro do seu governo. Ele foi promovido. Olha que interessante, ele veio de Israel, ele era um prisioneiro de guerra e se tornou ali um dos principais ali dentro do governo. Mas aí, passado o governo então de Nabucodonosor, já alguns anos, bons anos depois, no governo de Dário, aí acontece o seguinte. Vamos na Bíblia, olha o que a palavra nos fala, e aí já no governo do rei Dário, olha o que aconteceu. Capítulo 6 do livro de Daniel, o verso de número 7. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por um espaço de 30 dias, que fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem que não atire ao rei, seja lançado na cova dos leões. Então esse decreto proibia, por exemplo, de orar a Deus. Mas aí, o que Daniel fez? Verso 10. No verso 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, que o decreto estava lá confirmado, ele entrou em sua casa e em cima, no quarto, onde ele tinha janelas abertas para o lado de Jerusalém, ele 3 vezes por dia se colocava de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Olha que interessante. Ele tinha o costume de orar e orou e colocou diante de Deus. Só que denunciaram ele. E aí disseram: ó rei Dário, sabe Daniel, que você tem maior confiança e tal. Pois é, ele continuou orando ao Deus dele. Ele está quebrando o decreto. E aí o rei não teve o que fazer. Teve que cumprir a lei. E aí colocou, condenou Daniel à cova. Ele foi lançado na cova cheia de leões famintos. Só que no outro dia, aí quando o rei foi lá, ele chamou Daniel e falou: será que o seu Deus, ele te preservou sua vida? E aí Daniel: rei, tô aqui. E aí Daniel foi tirado da cova dos leões e se tornou então o homem mais importante no governo do rei Dário. Foi promovido de novo. Olha que interessante. E assim é a vida. Então, a lição dada pela vida de Daniel, que desde o começo e desde bem novo, ele foi firme e temente a Deus e sempre clamando ao Senhor, orando constantemente 3 vezes por dia, que assim seja a nossa vida. Uma vida de serviço diante do Senhor, temendo a Deus, buscando a Deus em todo o tempo. Que possamos aprender com a história de Daniel, que possamos aprender também com Davi, que foi temente a Deus e o homem segundo o coração de Deus. E também com a história de José, que foi administrador na casa de Potifar, foi administrador do presídio e Deus estava treinando ele também para que fosse governador do Egito. Que a gente possa aprender e tirar essas lições proveitosas das vidas deles e vencendo desafios rumo ao sucesso.